Filipenses 3, versículo 1. Aleluia, glórias a Deus. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Agora nós vamos ler em 2 Pedro 1, versículo 12. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. 2 Pedro 1, versículo 12. Aleluia, glórias a Jesus. Diz assim: pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca dessas coisas, ainda que bem a saibais, e estejais confirmado na presente verdade. E tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já mo tem revelado. Mas também eu procurarei em toda ocasião que depois da minha morte tenhais lembranças dessas coisas. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é meu filho amado, em que me tenho comprazido. E ouvimos essa voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo, e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Aleluia. Vamos pedir ao Senhor para falar ao nosso coração. Pai, nós estamos na Tua presença agora, meu Pai. Te apresentamos dizimistas, ofertantes da Tua casa, meu Pai. Ô Senhor, multiplica na vida dos Teus servos. Ô Jesus, abre porta para a Tua serva, abre porta para o Teu servo, meu Pai. Ô Senhor, contempla, meu Pai, as dívidas do Teu servo, as contas. Ô meu Pai, aquilo que o Teu servo, a Tua serva precisa, meu Pai, de recurso para fazer. Pai, em nome de Jesus, abre as comportas do céu, abençoa com uma bênção tal, Senhor, que dela advenha maior abastança, meu Pai, na vida da Tua serva, do Teu servo. Ó Senhor, nessa hora, meu Pai, nos guia nessa palavra, fala, Senhor, poderosamente ao nosso coração, nos guia, meu Pai, pelo Teu bom Espírito da verdade, sem desviarmos nem para a direita e nem pela esquerda. Ó Senhor, usa também os meus irmãos, meu Pai, segundo a necessidade, meu Pai, nos comentários, meu Pai, para que todos sejamos edificados em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glorificado é o santo nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia, glórias a Deus. Irmãos, aleluia, o Senhor trouxe essa palavra ao meu coração no dia de hoje. Aleluia, Jesus. E o Senhor começou, aleluia, a testificar no meu coração a importância, irmãos, de nós valorizarmos a palavra de Deus e lembrar das admoestações, dos ensinamentos, das instruções que nós temos recebido do Senhor. Aleluia, Jesus, porque, aleluia, Paulo mesmo, aleluia, Jesus, quando ele falou da Santa Ceia, ele falou, porque eu recebi do Senhor aquilo que também vos ensinei. Aleluia, Jesus. E ele guardou, aleluia, aquilo que foi contado para ele, como o Senhor celebrou a última Santa Ceia. E aí, aleluia, instruído pelo Senhor, aleluia, ele falou à igreja de Corinto. E aqui no versículo que nós lemos primeiramente, em Filipenses 3, 1,
Aleluia, Jesus. O apóstolo Paulo estava novamente exortando a igreja. Aleluia, Jesus. E ele falou assim: eu não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas. É segurança para vós, ele falou. E aí ele vai dizer no outro versículo: guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Aleluia, tornando a repetir as mesmas coisas. E ele falou: não me aborreço de repetir sempre as mesmas coisas, porque isso é segurança para vocês. E aí, irmãos, o apóstolo Pedro também falando, aleluia, que ele ia repetir, ele ia demonstrar, ainda que as pessoas sabiam. Aleluia, ele ia continuar e ele falou assim: e eu vou procurar em toda ocasião fazer com que vocês lembrem de todas as coisas que eu falei depois da minha morte. Ele falou assim, porque ele estava prestes a morrer, e ele falou assim, o Senhor já me tem revelado, né, que ele vai me levar. Aleluia, mas enquanto isso, né, enquanto ele não me leva, eu vou procurar em toda ocasião que eu puder admoestar vocês, para que vocês tenhais lembranças de tudo que eu estou falando. Aleluia, e na verdade ficou até registrado, né, não só, aleluia, para a igreja que ele escrevia, mas para nós. Aleluia, Jesus. E ele falando até dos profetas, né, aleluia, das palavras do Senhor que também ficaram para nós, que não foi produzida por homens, né, aleluia, Jesus, mas inspirada pelo Espírito Santo. E aí, irmãos, quando eu estava meditando nessas coisas, eu comecei a lembrar na minha casa que muitas das vezes o pastor, ele falava muito, tem certos assuntos que ele repetia tanto, mas tanto, que eu lembro uma vez que eu pensei assim, na hora que ele falou o ensinamento, eu pensei assim, nossa, pensei na minha mente, de novo esse assunto. Pensei, de novo, já estou sabendo esse assunto, né? Por que será que o pastor, ainda pensei assim, por que será que o pastor sempre repete? Né? E eu não entendia muito bem porque ele repetia, porque no meu coração, eu já estava cansada de saber, careca, como diz o outro, careca de saber, né? O quanto ele falava do espírito do engano, não estava no gibi, não é verdade? O quanto ele falava sobre os doutores, os irmãos já estão careca de saber de tanto que ele falou dos doutores, mestres e doutores, era isso sempre ele estava falando. Aleluia, ele falava muito da teologia, contra a teologia, né? Eram coisas que ele falava muito, combatia muito, né? E aí hoje, irmãos, quando eu lembrava, eu falei assim, olha como que Deus é tremendo, igual o apóstolo Pedro, aleluia, igual Paulo, aleluia, sempre repetindo as mesmas coisas, para que após a sua morte nós tivéssemos lembranças daquilo que foi ensinado, né? Não fosse esquecido, né? Porque olha para os irmãos ver, ele falou tanto contra essas coisas, até contra a teologia. Teve gente no nosso meio que cansou de ouvir o pastor ensinar, cansou de ouvir o pastor falar sobre teologia e foi lá e fez teologia, né? Olha, ele falando tanto, ainda assim, né, a pessoa menosprezou. Aleluia, não deu ouvidos, né? Não importou, ou seja, não valorizou. Isso é conversa fiada, não tem problema. Aleluia, não importou com a palavra. Agora imagina se ele falasse uma vez só, não é verdade? Imagina, né? De tanto ele falar, ficou memorizado nas nossas mentes, e ainda nós precisamos estar atento e guardar aquilo que o Senhor falou conosco, Pedro. Você estava falando, e né, a gente sabe que muita coisa da Terra é referente a algumas coisas que acontecem no céu, que, né, exemplo, né, as coisas aqui de baixo é exemplo. E você falando assim, eu lembrei de uma frase que meu pai e minha mãe, no caso minha avó, falava comigo, que fala assim, Pedro, a mãe pode falar 1000 vezes, mas o filho, ele sempre tem que escutar. Minha mãe, meu pai também sempre falou isso comigo, e quando eles falam isso, é um cuidado, é um zelo, porque quando eles falam, fala, eles estão te ensinando para quê? Para você não cair naquilo que eles estão te falando, para você guardar isso. E como isso compara com Deus, porque Deus fala, Deus usou muito pastor, mas para quê? Para nos exortar, porque Ele ama a gente. E isso é um cuidado de Deus.
E a gente pode ver que até depois, acredito, né, que minha avó, muito sábia, falou com todos os filhos dela, tudo que ela ensinou, eles não esquecem. E assim tem que ser a gente com Deus, porque Deus ele fala. E Jesus, né, ele é eterno, mas ele sempre tem uns servos dele que usa para falar, né? E ele levou, né, o pastor, mas nós não esquecemos tudo que ele falou, e é nisso que a gente vai fortalecendo, é nisso que a gente vai trabalhando e crescendo. Exatamente. E isso é um amor de Deus pra gente. E isso é engraçado, rapidinho, Sim. que a igreja de Filipenses, eu não tô errado, é uma igreja que sofreu bastante luta, que acho que você até comentou com a gente, foi uma igreja que passou por muita tribulação, e em vez deles desanimados e caminhar, eles se fortaleciam, e o apóstolo Paulo elogiava, ele falava, eu lembro que eu até fiquei maravilhado, que ele fazia menção da igreja de Filipe a todas as igrejas que ele ia, porque era um exemplo notório. Mas ele se fortalecia nas palavras de Paulo. E Paulo muitas das vezes não podia estar lá, mas eles lembravam dos ensinamentos e eles continuavam. Assim como Pedro. A gente não sabe quanto tempo passou, mas quando ele viu, né, os profetas lá na transfiguração, tinha passado, eu acredito, né, passou muito tempo, Sim. desde que Jesus já tinha subido para o céu, mas ele continuava guardando tudo que Jesus tinha ensinado para ele, Tudo né? que Jesus... Tanto é que teve coisas que eles lembraram depois que passou, que Jesus morreu e tal, e ressurgiu em glória, eles lembraram. Ó, bem que o Senhor falou naquele dia, isso, isso, isso. E importante mais, o irmão falou sobre as coisas da terra, né, ser semelhante. Eu lembro, deu exemplo, né, da mãe, tudo. Eu lembro, irmãos, ó, pra você ver. Por isso que às vezes a gente fica assim, já sei, mas será que sabemos mesmo, né? Eu lembrei uma vez, eu era adolescente, minha mãe falava, e ela falava que eu era muito distraída. E eu lembro um dia, eu estava fazendo almoço, e ela me mandou comprar um caldo quinó. E aí eu lembro que eu fui e estava lá arrumando para ir para a padaria. Aí eu andando para lá e para cá, e ela repetindo, aí você faz, isso aqui, de galinha e tal, aquela coisa toda. E eu andando para lá e para cá, tá bom, Juliana? Tá bom, já ouvi. Aí ela, ouviu mesmo? Porque depois você vem com coisa errada. Aí eu, não, mas eu já ouvi, mãe, já ouvi. Aí eu fui. Quando cheguei lá, eu esqueci que ela tinha me pedido, eu voltei, sabe com o quê? Uma caixa de fósforo. Eu voltei com uma caixa de fósforo, entreguei para ela, ela falou assim, quem te mandou comprar caixa de fósforo? Porque eu só pensava na caixinha, entendeu? Caixa de fósforo, caixinha de caldo quinó. Foi a associação que eu fiz na minha cabeça. Quem te mandou comprar caixa de fósforo? Você vai voltar lá agora? Não, mãe. Você vai voltar porque eu te falei que não era coisa. Aí você falou que tinha ouvido, né? Eu nem lembro se eu voltei ou se ela voltou, mas assim, ela falando, repetindo, e eu falei, já ouvi, já sei, mãe, já ouvi, né? E na verdade, fui lá e fiz errado. E muitas das vezes a gente faz assim como crente. Estou cansado de saber. Eu sei que eu tenho que fazer isso, eu sei que eu tenho que fazer isso, eu sei o que eu tenho que orar, eu sei o que eu tenho que buscar, eu sei que tudo que eu for fizer, Deus tem que estar na frente. Eu sei, já sei. Mas na hora de fazer, não fazemos dessa maneira. O Paulo? Não, eu ia falar essa segunda coisa que você falou aí, entendeu? Da questão de saber. O exemplo disso foi igual. Isso até aconteceu comigo também. Que. Igual meu pai até falou, já explicou mais de 3 vezes sobre a questão da mulher lá do. Quando Adão falou com Deus, né? Sobre a Eva, né? Foi a mulher que tu me deste. Na primeira vez meu pai explicou, só que eu achei, né? Falei, então isso mesmo, né? Então entendi. Só que depois, na terceira vez que meu pai explicou de novo, aí que eu realmente entendi. Tá vendo? E também uma coisa, é até importante, uma coisa a gente entender que a palavra de Deus ela é infinita. Mesmo que, o exemplo disso é a Bíblia mesmo. Você pode ler a Bíblia 1 milhão de vezes, 1 bilhão, até o fim da sua vida, mas sempre vai ter uma revelação ali. Sempre vai ter uma revelação. Então, por mais que você ouviu, às vezes você ouviu na primeira vez. Você só ouviu, escutou, né? Mas às vezes vai chegar um momento que aí parece daquele boom na sua mente. Nossa, aí você sai assim maravilhado. Aquilo já foi falado muitas vezes, mas só naquele dia que você realmente teve a revelação da palavra. O Denilson, depois o Pedro. Ju, essa questão de... A gente pensa muito no aqui, mas vamos supor... Já pensou se Deus se cansasse de nos ouvir?
Não, Ele é um pai. E que a todo momento ele fala assim, pode orar, eu estou aqui ouvindo. Mas já pensou se Deus falou assim, essa oração de novo? de novo. Eu já ouvi, mas não, a Bíblia diz que É o Senhor não verdade. se cansa, né? Não, e olha que ele guarda tudo, hein? Exato. E a gente não, né? O Denis depois do Ricardo. Algo. Aí depois o Paulo, tá? Ah, tá. Algo interessante é que, tipo assim, não é basta a gente só ouvir, mas também a gente tem que guardar, né? Porque tem muita gente que fala, escutou aqui, saiu aqui. Exato. Mas acho que até, não sei se foi o pastor, se foi você, já deu um conselho para toda vez que a gente for, não sei se foi você e tal, mas eu vi um ensinamento guardar no coração, pedir para guardar. E isso é interessante, porque muitas das vezes a gente escuta aqui e sai daqui, que nem você falou. Quantas vezes o pastor cansou de falar de teologia, e aí tinha pessoas que estavam no nosso meio que escutou, mas fez. Sim. E tipo assim, mas essa palavra Que com certeza não valorizou. não valorizou. Não deu importância para aquilo, né? Exatamente. Tipo e assim, não guardou no falou, coração, mas né? tipo assim, né? E isso é interessante, porque eu lembrei até mesmo da igreja dos Gálatas, né? Que Paulo falou, não, me maravilho que tão depressa eles já tinham esquecido tudo, ou seja, Sim. a terra do coração deles não estava disposta a ouvir, não, porque quando a terra do nosso coração está disposta a ouvir, nossa, Jesus falou, eu vou praticar, eu não vou só ficar Sim. na teoria, eu vou praticar. E foi tão incrível que o apóstolo Paulo, né, foi lá, fez um trabalho, mostrou para ele tudinho, explicou, e esse cara naquela graça toda, né? É isso mesmo, Paulo, nós vamos nessa graça. Paulo virou as costas, chegou os falsos profetas, os falsos doutores e começou a falar, quando pensa que não, ele já está mudando para o outro lado. Aí o Paulo falou assim, eu estou maravilhado com vocês, maravilhado. Porque tão depressa, foi depressa, não foi coisa assim de muito tempo, foi depressa. Eu estou maravilhado com vocês, porque tão depressa passasses, né? Como é que fala? Da luz para as trevas, né? Tão depressa vocês mudaram de lado, como assim? Tô chocado com vocês, né? Mas quando Paulo estava lá, parecia que já tinha entendido tudo, parecia que ele já compreendia tudo. Pode ler. Gálatas 1:6. Maravilho-me que tão depressa passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Amém. O Ricardo. Sim. 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 Exatamente. Sim. É a mesma. É verdade. É a mesma coisa e não é, né? Sabe. Não, é diferente, né? Jesus repetiu a mesma coisa, né? 3 vezes a mesma coisa. O Paulo? Isso que o Pedro falou, eu lembrei, foi do Tiago 1:22. Eu ia pedir para ler mesmo. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo se esqueceu de que tal era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Tá vendo? Aleluia, Jesus. Ele fala, sede cumpridores, não seja ouvinte esquecido, não. Você ouve e esquece. Que ele falou assim que é a mesma coisa que você vai na frente do espelho e olha, na hora que você sai, você não lembra mais como é que está a sua aparência. Tanto que mulher toda hora volta, né, no espelho para ver, já acabou de ver, tem 1 minuto, mas já esqueceu como ela está, volta de novo para ver como é que ela está, né? Aleluia, Jesus. E ele fala para a gente não ser ouvinte esquecido, né? Porque é muito fácil a gente esquecer, irmãos. Né? É muito fácil esquecer uma coisa ou outra, né? Deixar passar. Se a gente ouvir de mau grado, né? Se você não valoriza a palavra, você já ouviu quando, por exemplo, você está num lugar, esse povo fazendo discurso político, falando, ou uma palestra que você... Na escola eles fazem muitas essas palestras, né? Mas assim,
que você não está aguentando ouvir, e aí você fica assim, aí de repente parece que está falando assim, você não está nem ouvindo a pessoa falar, não, parece que está assim, você só ouve assim, como se fosse, entendeu? Porque você não está nem mais ligado naquilo mais, né? Você já desligou completamente. Aí depois alguém pergunta assim, nossa, importante, né, que aquela palestra que o fulano falou, aí você fala, né? Você não lembra mais nada, você não, nem prestou atenção no que a pessoa falou, não é verdade? A irmã Valéria? Não, Ju, tremendo, né, o ensinamento dessa noite, né? A gente fica maravilhado com Deus, porque cada dia Deus tem trago algo extraordinário para nos instruir, né? Eu lembrei, foi de Jacó, e lembrei também de Maria. Quando José contava o sonho para Jacó do que aconteceria, ele guardava no coração dele, entendeu? O que será isso? Ele guardava. Quando Jesus falava aquelas coisas com Maria, outro profeta chegava e falava, a Maria também guardava no seu coração. A palavra de Deus fala que quando Simeão falou com ela, né, deu aquela profecia da espada e tudo mais, ela guardou no seu coração. Então, é isso que você está falando. É necessário demais a gente pedir a Deus graça, porque, né, a gente é falho, cheio de fraqueza, mas para Deus nos ajudar a guardar a palavra dele no coração da gente, né? Sim. Porque, irmãos, por mais que às vezes, na hora, no momento, você não está lembrando, mas já que você guardou, no momento certo, ela vem à tona. Né? Olha o que Jesus falou com os discípulos. O Jesus orientou, ele sabia que estava prestes, né? A sua morte estava prestes a acontecer. E aí ele foi frisando aí que ele falou mesmo, né? Você vê que nos últimos dias de vida dele, e aí que ele falou mesmo, ele falou sobre as virgens prudentes, ele falou sobre a volta do Filho do Homem, ele intensificou mesmo, e foi falando, e no livro de João, ele falou que ia enviar o Espírito Santo para lembrar eles de tudo que ele havia falado. 14, 26. Pode ler. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Jesus fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Tá vendo? Aleluia, se a gente tiver no Espírito, tiver valorizado aquilo que Deus falou, aleluia, o Espírito Santo, ele faz a gente lembrar. Ele traz à tona. Você está ali, na hora que você vai tomar uma decisão, né? Nós estamos conversando sobre isso. Aleluia, o Espírito Santo fala no seu coração, né? Na hora você fala, não posso fazer isso, né? Não posso tomar essa decisão porque eu ouvi o ensinamento falando isso, falando aquilo, né? E te guarda, te livra do mal. É a coisa mais maravilhosa, porque a palavra é o apóstolo Paulo falou assim, é segurança para vocês. E é segurança mesmo, é livramento. Porque a palavra vem na hora e te dá o escape. Ai, irmã Leide? Exato. Sim. 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 E a palavra que sustenta. Porque quanta gente aí entra em depressão, né? Entra em depressão. Quando ele perde um ente querido, ele entra em depressão completamente. Acabou, ele não quer viver mais. Acabou, ele não faz mais nada da vida dele. Né? Mas nós que conhecemos a palavra, nós lembramos daquilo que o Senhor falou.
Né? O apóstolo Paulo, inclusive, falou, irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos que já dormem. Né? Eu não quero que você seja ignorante acerca dos que dormem. É porque eles estão dormindo e o Senhor vai ressuscitar eles. E mostrando essas coisas, né? E ele fala assim, para que tenhais esperança, né? Então isso é... Pode falar. Eu lembrei, foi de Provérbios 2:1, que ele fala sobre a questão de guardar os mandamentos de Deus. Filho meu, se aceitar as minhas palavras, esconderes contigo os meus mandamentos, para fazer-se atento à sabedoria, o teu ouvido, e para inclinar o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligência, alçai a tua voz, se como a prata buscares, como tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá sabedoria, da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo é para os que caminham na sociedade, para que guarde as veredas do juízo e conserve o caminho dos seus santos. Então entenderás a justiça e o juízo e a equidade e todas as boas veredas. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será suave a tua alma. O bom senso te guardará e a inteligência conservará para te livrar do mau caminho do homem que diz coisas perversas. Tá vendo? Que é livramento para nós. Eu estava até comentando na hora que nós estávamos vindo no carro, falei com o Paulo, que as pessoas, irmãos, elas desprezam muito a palavra. Desprezam muito. Eu lembro que desde que eu cheguei aqui, e até é uma coisa boa que agora nós temos o YouTube, e eu sei que os irmãos, quando não podem estar aqui, os irmãos vão lá no YouTube e ouvem, não é verdade? Aleluia, Jesus. Pelo menos os irmãos já falaram isso comigo, que se não vem, não deixa de ouvir a palavra. Né? Volta lá e ouve. Por quê? Porque não menospreza a palavra. Nós aprendemos assim. Né? Tipo assim, não, hoje eu não pude ir, mas deixa eu ver o que Deus falou, porque eu não quero perder. Né? Eu não quero perder o que Deus falou. Isso é importante. Né? Porque eu lembro quando eu cheguei aqui que não tinha isso, né? Não tinha YouTube, nem nada. Não tinha gravação, nem nada. E eu não gostava de faltar dos ensinamentos, justamente porque eu pensava assim, eu não posso perder o que Deus vai falar. Porque isso vai ser útil para o meu futuro. E aí eu lembro um dia que eu estava passando mal. E aí eu lembro que eu estava bamba, sabe? Bambinha. Eu cheguei a tentar arrumar, mas eu não consegui. E eu fiquei até com medo de descer aquela escada lá de casa e cair de lá de tão bamba que eu estava. Tentei, socei para poder vir, mas acho que era lá. Na igreja não era aqui ainda. Era na outra lá. Aí eu lembro que eu fiquei era um dia de ensinamento. E eu fiquei tão chateada, e aí eu fui e falei, o pastor me ligou, que ele pegava a gente carona, né? Aí eu fui e falei assim, pastor, eu não vou conseguir hoje, porque eu tô muito fraca, eu tô trêmula e tudo, eu já tentei soçar, mas não deu, né? Aí eu falei, mas eu não queria perder a palavra. Eu falei, como é que pode fazer? Será que na hora que você for dar um ensinamento, será que você não pode ligar para mim? Para eu poder acompanhar? Aí, não, filho, eu posso sim. Né? E aí ele foi naquela época, aqueles, né? Não tinha nem Android, era aquele celular pequenininho, sabe? Aí eu lembro que ele me ligou e colocou o celular em cima do púlpito e eu lá, deitada na cama e ouvindo. Aí de vez em quando a ligação caía, eu pronto. Aí, só que ele ficava tão atento que quando ele via cair, ele ligava de novo, só fazia assim para ligar de novo, eu atendia, e eu ouvi o ensinamento até o final. Né? Não perdi uma palavra. Aleluia, porque eu entendia, desde o momento que eu cheguei, eu entendi que aquilo era pérola, preciosa. Né? E hoje mesmo, quando eu estava na minha casa, Deus foi me dando esse ensinamento, eu falei assim, Senhor, não deixa esquecer cada palavra que o teu servo ensinou, cada ensinamento, porque foi mais de milhares de ensinamentos, esses anos todos que a gente está na igreja. Quantos ensinamentos não foram dados nesse púlpito? Eu falei assim, Deus, não deixa eu esquecer não, porque foi tanta coisa que o Senhor falou, né? O Senhor não me deixa esquecer não, Senhor. Traz à memória, não só as palavras que foram faladas em cima do altar, mas os conselhos que o teu servo me deu, em particular, por Deus,
conselho por Deus. Não, filha, não é assim. Não, filha, não é desse jeito. Não podemos agir assim. Eu falei, não deixa eu esquecer não, Senhor. Porque é segurança para mim. Aleluia, isso vai me dar escape, isso vai me dar livramento. E às vezes a pessoa menospreza, parece uma coisa banal, parece que não perdeu nada, né? Às vezes, eu lembro um dia que eu estava na igreja e por um momento eu dizia, sabe quando a sua mente está cansada? Que por um momento você desvia sua atenção, você começa a pensar em outra coisa, e aí eu não lembro quem estava falando, e por um momento minha mente meio que deu um bug assim, e desviou meu pensamento, deu um bug. Aí na hora que eu voltei, eu fiquei tão apavorada, irmãos, que eu pensei assim, o que eu perdi? Meu Deus, o irmão deve ter falado uns 5 minutos, e 5 minutos, minha mente voou. Minha mente, assim, apagou, deu um bug. Tum, parece que deu um apagão na minha mente, uns 5 minutos, deu aquele apagão, assim. Quando eu voltei, eu falei assim, ai, aquilo, na hora eu fiquei aflita, que eu falei assim, ele pode ter falado coisas importantes que eu perdi. E se nesses 5 minutos ele falou algo que, para me dar livramento de algo que vai acontecer comigo e eu não sei. Aí eu orei e falei, ô Jesus, se me perdoa, minha mente bugou, mas faz ele repetir então, né? Faz ele falar de novo, para eu não perder o que o Senhor falou. Porque a gente precisa valorizar. E as pessoas pensam que não é nada, irmãos, e é tudo, né? Quantos laços você não caiu porque você lembrou da palavra do Senhor? Né? Quantas decisões que você foi tomar, que você lembrou daquilo que Deus falou, e você não tomou aquela decisão e te deu livramento, né? E não só palavras, irmãos, revelações, sonhos, visões, né? Que a gente tem uma mania de esquecer, né? Eu já contei aqui, vou repetir, da menina, né, que Deus, a moça, que Deus revelou, falou que era para ela vigiar, que o demônio, que o diabo ia enviar um jovem na igreja, não era uma alma, entendeu? Não era uma pessoa que estava ali para receber a salvação, era um enviado de Satanás para poder tirar ela, né? E ela ouviu, entrou no ouvido, como diz o Pedro, saiu no outro, e aí o jovem chegou na igreja mesmo, entendeu? Parecendo que queria muito, nossa, envolvido ali nos trabalhos, parecia que queria mesmo servir o Senhor. Começou a namorar com ela, e aí as pessoas até lembrando, né? E ela não deu ouvido, casou com ele, né? Ela estava grávida, ele deu um couro nela, e eles divorciaram, e hoje ela está caída completamente. Tem um filho dele, é divorciado, ele está com outra, acho que cada hora está com uma, né? Ela também não conseguiu ficar sozinha, aí de vez em quando ela está com um, de vez em quando está com outro, e ainda passando humilhação, porque ela só arruma encrenca, tudo que ela arruma é encrenca, né? Já está errado por si só, mas assim, ainda mais que encrenca. A vida é uma moça, uma jovem, nova, destruída, porque não valorizou aquilo que Deus falou, né? Olha pra você ver, aí a pessoa pensa assim, parece bobagem, não parece? Mas a vida dela está destruída por causa disso. Denilson? Isso é muito interessante. A respeito do ouvir, eu creio que vai caber no ensinamento dessa noite, os 2 discípulos no caminho de Emaús, né? Porque eles eram discípulos, eles ouviam o que Jesus estava falando. Sim. E quando veio aquele homem pelo caminho, que assim, nós achávamos que Israel seria remido agora, mas sempre Deus falou, o meu reino não é daqui, sim. O meu reino é do céu. Jesus já estava falando tanto tempo, exatamente. Né? E então, quando ele morreu, ele está lá. Mas a gente achou que não sei o quê. Ó, pra você ver. Aí Deus falou uma coisa importante, o Senhor Jesus, assim, honesto de coração. Nós vemos como é que é importante. Não só nós ouvimos, mas pedir ao Espírito Santo que nós venhamos guardar essa palavra no nosso coração. Guardar a palavra. Porque aconteceu algo que ele não estava esperando. Quando o Senhor Jesus foi morto ali na cruz do madeiro, eles esqueceram da promessa. Sim. E eles ouviram, desde o primeiro dia que o Senhor Jesus iniciou o seu ministério, ele sempre falava, o meu reino não é daqui, o meu reino é de cima. Então, sempre ele anunciando o céu, anunciando a palavra dele, mas sempre falando, o meu reino não é aqui. Eu vim trazer um reino, sim. mas o meu reino não é desse mundo, o meu reino é de cima. Ele falou isso tantas vezes,
E na hora que ele morreu, mas nós achávamos, né? Vamos ler, é Lucas 24, do 13 ao 35. E sabe uma coisa que eu achei interessante, que hoje eu estava meditando? Os fariseus, eles não criam, né? Não creram, mas eles lembraram mais do que os discípulos. A Bíblia fala que eles falou assim, falou com Pilatos assim, nós lembramos que esse enganador falou assim que ele ia morrer e ia ressuscitar no terceiro dia. Então, coloca um guarda lá na porta do sepulcro, porque os discípulos podem vir roubar o corpo dele e falar que ele ressuscitou. Só que eles não creram, né? Mas eles lembraram mais do que os discípulos. Os discípulos esqueceram dessa parte, mas eles lembraram, só que não criam, né? Lembraram, mas não criam. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. É Lucas 24, 13. Até o 35. Eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém, 60 estágios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como fechados, para que não o conhecessem. E eles disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondeu um, cujo nome era Cleófas, e disse-lhes: és tu só um peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido neste dia? E ele lhes perguntou: quais? E eles disseram: as que diz a respeito de Jesus, o Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E com os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel, mas agora sobre tudo isto é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjo, que diz que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam-se assim como as mulheres haviam dito, porém a eles não o viram. E ele disse: ó nécio, e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas, entrasse na sua glória? E, começando por Moisés e por todos os profetas, explicaram-lhe que dele se achavam em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como ia passando, para mais longe. E eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com ele à mesa, tomando o pão, abençoou e o partiu e deu. E abriram-se então os olhos e conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardiam os nossos corações quando pelo caminho nós falava e quando nos abriam as Escrituras? Amém. Está vendo? Ele falou: honestos, quer dizer, tolos e tardos, tardio, demora, né? Para crer em tudo que a Escritura fala. E ele foi mostrando, porque assim, eles estavam falando de coisas que Jesus já tinha falado com eles, né? O Senhor já tinha falado várias vezes e agora ele estava lá
com medo, pensando, a gente pensou que ele ia, né, era ele que ia nos libertar, sendo que o irmão falou, né, meu reino não é desse mundo, né? Ele falava o tempo inteiro, ele falou sobre a ressurreição dele, ele falou muitas coisas, né? E só que quando ele morreu, eles não estavam lembrando. Ô, Ju, é uma opinião, né? Se eu estiver errado, né, você pode falar. Mas eu creio que essa conversa deles, desses dois homens, podia se tornar em uma murmuração, né? Porque assim, nós achávamos que ele ia estabelecer o reino dele agora. Sim, agora ele morreu, né? O Pedro. Não, né, escutando o ensinamento, eu não podia deixar de falar do jovem, do Salmo 119, né? E eu, né, que eu vou ler, né, Pode depois, ler. mas eu Pede queria pra não só, esquecer, né? só falar uma coisa que eu acho interessante, o zelo que ele tinha pela palavra, a forma que ele buscava a palavra, ele todo dia queria a palavra, ele orava para Deus saber que a palavra dava livramento, que a palavra guardava, que ele não podia esquecer, né? E tem uma parte que eu acho muito interessante, que eu vou ler, e depois tem outra parte que eu acho que ele fala, que ele... Eu não lembro agora, mas ele falou uma coisa interessante sobre a palavra. Mas eu vou ler que é Salmo 119, versículo 9. Como purificará o mancebo o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. De todo meu coração te busquei. Não me deixe desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. E tem muitas outras partes que ele tem cita o que a fala, palavra. não me deixe esquecer seus mandamentos, né? Tem vários. Senhor, não me deixe esquecer seus estatutos, não me deixe esquecer seus mandamentos, né? Porque o Salmo 119 é o maior que tem, né? São mais de 170 versículos. Ele fala o tempo inteiro, né? Dessas coisas, pedindo a Deus para não deixar. Então, se a gente tem dificuldade, irmãos, a gente tem que pedir ao Senhor, e mesmo que a gente achar que não tem dificuldade, né? Falar com o Senhor, Senhor, não me deixe esquecer, me faz lembrar, né? Não me deixa desvalorizar, porque talvez eu penso que eu valorizo e eu não valorizo nada, né? Então, me ajuda, Senhor. Porque se a gente dá valor a uma coisa, aquilo fica dentro do seu coração, pode passar anos e mais anos, sempre vem na sua memória. E às vezes coisas normais. Às vezes nem tem coisa que nem né, da palavra. Uma coisa, um conselho que a sua mãe te deu, uma coisa que alguém falou muito importante, que aquilo você ficou remoendo aquilo. Porque quando você remoe uma coisa, aquilo fica guardado. Se a pessoa te fala e você medita, pensa sobre aquilo fica na sua mente. Pode passar anos e mais anos, de vez em quando acontece alguma coisa, vem aquilo na sua mente, aquela voz, aquilo que a pessoa falou. Irmão Ricardo? Sim. Exatamente, né? Ensina o menino o caminho em que deve andar, porque depois que tiver grande, não se desviará dele, né? Eu lembro, irmãos, que, gente, minha mãe falava tanta coisa na minha orelha, hoje eu estava até conversando com o Paulo, né, Paulo? Uma coisa, até falei isso com o Paulo, que minha mãe falava assim, olha, moça não pode ser oferecida. Minha mãe falava isso comigo. Moça não pode ser oferecida. Moça não fica correndo atrás de homem, não. Porque mercadoria oferecida, não sei se o João já ouviu esse ditado. Ela falava assim, mercadoria oferecida não tem valor. Quem já ouviu esse ditado? Mercadoria oferecida, minha filha, não tem valor. E ela fala, isso é muito feio, é muito feio. Ela falava isso demais. E até hoje eu lembro disso. Até hoje eu lembro disso e eu acho ridículo. Quando eu vejo uma moça dando de cima de homem, ela correndo atrás do homem, eu acho feio, mas feio, de tanto a minha mãe falar. Eu guardei isso comigo. Ô, irmã, esse ditado, no interior tem esse ditado também, entendeu? Às vezes tem um fazendeiro muito rico e a fazenda dele, suponhamos assim, que vale 20 milhões, entendeu? Aí, quando é dando a oferecer ela, o cara vai lá e oferece 12, 15,
Ele fala assim, não, senhor, eu compro é por esse preço. Por quê? Ele ofereceu. Se ele esperasse o cara procurar, entendeu? Entendi. O cara ia oferecer um preço para ele, saiu oferecendo, perdeu o valor. Entendi. Esse ditado lá na roça fala, fazenda oferecida não tem valor. Ah, entendi, tá vendo? Aí minha mãe usava ele para, no caso da moça, se oferecer, né, pro rapaz. E eu guardei isso toda a minha vida. Toda a minha vida. Eu sempre lembrava disso. Mercadoria oferecida não tem valor, né? Então, assim, coisas que ficam. E minha mãe falava isso, mas a gente era criança. Minha mãe falava, repetia, falava, repetia, falava, né? E muitos princípios que eu tenho de tanto ela falar. Tanto ela falar, de tanto ela repetir. Ficou guardado no meu coração. E, rapidamente, aquela passagem bíblica que fala de Jonadab, né, e os filhos de Recabe, a Bíblia fala lá em Jeremias, que esse homem Jonadab viveu tinha vivido há mais de 500 anos antes, mas ele ele estabeleceu uma regra para a família, né, que eles não deveriam construir casa, que eles deveriam habitar em tendas, né, e várias outras coisas. E isso foi passando de geração em geração, né, que a Bíblia fala, e eles guardaram tanto a palavra do pai deles, praticando, que foi exemplo, que o Senhor usou o exemplo deles para o povo de Israel. Ele falou assim, olha para você ver os recabitas, a palavra do pai deles, Jonadab, eles não esqueceram. E vocês são meu povo, eu tenho falado, madrugado, e vocês não me ouvem. Achou? Lê a parte mais que fala dessa. Que fala que eles ouviram a palavra do seu pai e guardaram, e o povo de Israel não. (14, né? 13, 14. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Vai e diz aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, porventura nunca aceitareis instrução para ouvir as minhas palavras? Diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas, pois não beberam até este dia. Antes ouviram o mandamento de seu pai, a mim, porém que vos tenho falado a vós, madrugando e falando, vós me não ouvistes. Tá vendo? Ele mandou Jeremias, né? Eles não tomavam vinho de jeito nenhum, que o pai deles tinha mandado, né? O pai que é antepassado. Fala pai, mas era um antepassado. Eu não sei nem palavra para falar que ele era, que não era nem tataravô. Ele era o quê? Era um ancestral, porque não tem nem palavra para falar, de tanto que o homem estava lá longe, né? E eles guardaram, e Jeremias fez esse experimento social com eles, levou, colocou vinho e falou, toma. Não, meu senhor, nós não vamos tomar, porque Jonadab, o nosso pai, falou que nós não deveríamos tomar vinho, não deveríamos fazer isso, não deveríamos fazer aquilo. Aí Deus foi, na hora que eles acabaram de falar, aí Deus falou com Jeremias. Tá vendo, Jeremias? Eles guardam a palavra do pai deles até hoje, e o meu povo não guarda a minha palavra. Né? Ficou como exemplo para o povo de Israel, e o Senhor até fez uma promessa para eles, né? Onde que fala mesmo? Pode ler. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Começa no 18. Tá. E a casa dos Recabitas, disse Jeremias, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, pois que obedecestes ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardaste todos os seus mandamentos, e fizeste conforme tudo quanto vos ordenou, portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, nunca faltará varão a Jonadab, filho de Recabe, que assista perante a minha face todos os dias. Tá vendo? Então fez uma promessa para eles, né? Porque eles guardaram, e era uma coisa extraordinária. Você guardar uma coisa que foi ensinada por gerações, e foram muitas gerações, gente, mais de 5 gerações, muito mais, e eles guardaram, né? E Deus tomou por exemplo para o povo. Irmãos, lá em Deuteronômio 31, lê do 19 ao 22.
Agora, pois, escrevei-vos esse cântico e ensinai aos filhos de Israel, e ponde na sua boca, para que esse cântico me seja por testemunha contra os filhos de Israel. Porque meterei na terra que jurarei a seus pais, que mana leite e mel, e comerá e se fartará e se engordará, então se tornará a outros deuses, e os servirá e me irritarão e anularão o meu concerto. E será que quando alçarem muitos males e angústias, então esse cântico responderá contra ele por testemunha, pois não será esquecido da boca de sua semente, porquanto conheça a sua imaginação, que ele faz hoje, antes que o meta na terra que tenho jurado. Assim Moisés escreveu esse cântico naquele dia e ensinou aos filhos de Israel. Ó, pra você ver, né? Moisés já ia morrer, né? Ele já tinha falado todos os mandamentos de Deus para o povo, e o Senhor ainda fez questão de dar a ele uma composição que veio do céu, né? Um cântico, e esse cântico é cantado lá no Apocalipse, que a Bíblia fala que João viu eles cantando o cântico de Moisés. Olha que interessante. E esse cântico veio do alto, né? Do céu, uma inspiração do Senhor. E esse cântico, eles cantavam em Israel. E esse cântico era testemunha contra eles, porque eles não esqueciam. Porque a gente não esquece um louvor, né? Uma palavra muitas vezes falada, você lembra, às vezes, o assunto e a mensagem dela. Mas exatamente as palavras que foi falada, você não vai guardar tudo. Mas você lembra a mensagem, o que quis dizer. Mas no cântico não, porque você está cantando, né? A gente vai cantando, e aí Deus deu um louvor para ele, para que esse louvor não tivesse como eles voltar atrás. Porque esse louvor foi passando de geração em geração, e o louvor testemunhava. Porque o louvor... Olha, eu vou ler rapidamente, eu vou pular uns versículos, só para os irmãos verem. O louvor era um grandão. Deuteronômio 32. Vou ler o primeiro, né? O primeiro versículo aqui, e vou saltando. O cântico, olha o cântico que ele compôs naquele dia por Deus. Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva. Destile o meu dito como orvalho, como chuvisco sobre a erva, e como gotas de água sobre a relva. Porque apregoarei o nome do Senhor. Dai grandeza ao nosso Deus. Olha o 5. Corromperam-se contra ele. Seus filhos ele não são. E a sua mancha é deles. Geração perversa e torcida é. Recompensais assim ao Senhor, povo louco e ignorante. Não é ele o teu pai que te adquiriu e te fez e te estabeleceu? Aí, olha o 16. Com deuses estranhos o provocaram a zelos. Com abominações o irritaram. Sacrifícios ofereceram ao diabo, não a Deus, aos deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram os seus pais. E aí ele vai falando. Aqui, ó, olha o... quer ver? O 22. Porque um fogo se acendeu na minha ira e arderá até o mais profundo do inferno, e consumirá a terra com a sua novidade e abrasará os fundamentos dos montes. Males amontoarei sobre eles, e as minhas setas esgotarei contra eles. Exaustos serão de fome, comidos de carbúnculo de peste amarga, e entre eles enviarei dentes de feras, com ardente peçonha de serpente do pó. O 26. Eu disse que por todos os cantos o espalharia, faria cessar a sua memória dentre os homens. E aqui ele vai falando. Só que aí isso não tinha acontecido ainda não, né? Foi um cântico. Deus já falando o que eles iam fazer, que eles iam voltar, que eles iam adorar outros deuses, e que aí a espada do Senhor ia vir contra eles, que eles teriam fome, que eles seriam devastados, que eles iam ser espalhados. E foi o que aconteceu. Foi exatamente o que aconteceu. Eles foram lá, entraram na terra, passou os anos, eles começaram a adorar outros deuses, pecaram. O Senhor permitiu o mal vir sobre eles,
tudo que está falando no cântico. E sabe o que é engraçado? Que eles cantavam esse hino direto. Eles cantavam o tempo todo. Eles cantavam o hino falando. E mesmo eles cantando, tornou-se algo, simplesmente uma melodia. E aí o Senhor falou assim, mas vocês vão gravar, vocês vão cantar isso aqui, porque isso vai ser cantado, cantado, cantado. E na hora que acontecer, vocês vão prestar atenção na letra do cântico. E a letra do cântico vai ser testemunha contra vocês, porque eu falei. E vocês esqueceram. O Denilson? Ô, Ju, interessante que é tremenda, que nós vemos em toda a Bíblia, fala assim, ó, não ouviste o que tem falado o profeta, não, até mesmo em Apocalipse, quando Deus escreve a carta para as igrejas, aquele que tem ouvido ouça, praticamente as cartas, o final das cartas, tudo, aquele que tem ouvido ouça o que o Espírito diz da igreja. Então, ou seja, Deus mostrando para nós que o ouvir é fundamental para a gente guardar, exatamente, né, aquilo que Deus tem. Exatamente, né? Senão a gente perece. Né? Lê, irmão, esse versículo aqui. Apocalipse 15:3. E contavam... Começa no 2, né, Paulo? E vi como o mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem, e do seu sinal, e o número do seu nome que estava junto ao mar de vidro, e tinha as harpas de Deus, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo, grandes maravilhas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justo, verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Tá vendo? Eles cantavam o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Quer dizer, esse cântico que foi inspirado pelo próprio Deus para testemunho. Agora você imagina todas as festas, vamos falar assim, né, contemporizar, falar na nossa linguagem, todos os cultos, eles cantando aquele hino, né? E tal, o Senhor vai castigar, um exemplo, né? Se a gente idolatrar, o Senhor vai castigar. Entendeu o exemplo, né? E cantando, e caíram na idolatria. Entendeu? Aí, quando cumpriu tudo aquilo lá, aí eles lembraram, o Senhor vai castigar se a gente idolatrar. Ó, Deus está castigando, tá vendo? Isso eu estou falando, né? Não é assim a letra, né? E Deus fez para eles memorizar. E mesmo assim, eles esqueceram. Costumaram, né? Então, nós temos que pedir ao Senhor, irmãos, para Deus nos dar graça. Hoje mesmo, eu falei muito com Deus. Senhor, não me deixe esquecer suas palavras. Não me deixa, Senhor. Traz à minha memória tudo que foi me aconselhado, tudo que me foi ensinado, tudo que eu aprendi. Né? O Senhor traz à memória. Não deixa eu esquecer, não. Porque, aliás, os irmãos sabem que no último ano que o pastor passou conosco, foi essa profecia que o Senhor deu aqui nesse lugar. O que ele falou? O Senhor já tem ensinado muito. Não foi isso que ele falou? O Senhor tem ensinado muito, muito. Né? Que não era para nós esquecer daquilo que Deus estava falando. Porque ele disse, decisões, né? Como é que era? Decisões muito difíceis, né? Decisões muito difíceis seriam tomadas. E ele falou assim, mas esteja totalmente no Espírito, porque no momento certo, o Senhor vai dar o escape, né? Foi o que ele falou. Não era para esquecer as palavras do Senhor. Não te cortando, porque antes, né, vocês chegaram e Valéria estava orando. E ela orou em cima dessa revelação, né? Ah, é? Sim, né, Valex? Que o Senhor tocou ela de estar orando a respeito das pessoas que poderiam querer tocar na obra, e Deus falou dessa decisão. Ah, então, Deus entendi. Deus confirmando. Você vê como Deus é tremendo, Jesus, né? Então... Nós não estávamos aqui, né? Chegamos depois. Aleluia, Jesus. Então, os irmãos estão vendo? E como, né, o apóstolo Paulo falou assim, eu vou repetir sempre para vocês as mesmas coisas, porque é segurança para vocês.
né? E Pedro falando, eu vou fazer questão de falar e admoestar para que vocês, que depois da minha morte vocês tenham lembrança disso, do que eu estou falando, né? Tudo para proteção, irmãos, porque tem um ditado aí no mundo que fala assim, se conselho fosse bom, ninguém daria de graça. Mas está errado, irmãos. Conselho errado, lógico, né? Mas o conselho que vem de Deus, né? O conselho que alguém dá para o bem, por Deus, ô irmãos, é valoroso, porque te livra, te livra. Olha a nossa criação, se você é um homem honesto, se você é uma mulher honesta, por causa das palavras que seu pai e sua mãe te ensinou, né? Que é livramento, por quê? Por que é livramento para a sua vida? Porque você não está na cadeia, não é verdade? Você é um homem honesto, trabalhador, você não está preso, né? Tem muita gente preso lá, né? Tem muita gente que a vida deles desandaram, mas os conselhos do nosso pai foram segurança e nos guardaram. A irmã Leide? A palavra que foi deixada, né? O legado, né? E é livramento. É um livramento, né? Então, assim, se as palavras do nosso Pai fizeram de nós homens e mulheres de bem, livrar a gente da cadeia, né? Livrar a gente de morte, muitas vezes, livrar a gente de tantas situações. Agora, imagina as palavras do Pai Celestial. Paulo. Você falou lá sobre a questão do ditado, né? Se o conselho fosse bom, ninguém gostava. Aí você falou que Deus tem prazer em ensinar. Eu lembrei de Isaías 28 e 29. Se quiser que eu leia todo o contexto, mas vou ler só os versículos isolados. Pode. Todo o contexto? Não, pode só isso. Tá. Até isso procede do Senhor dos Exércitos, porque é maravilhoso em conselhos e grande em obra. Tá vendo? E a gente pensar, irmãos, que quantas vezes a gente vê as pessoas rejeitando a palavra de Deus, né? Você fala com a pessoa por Deus, uma coisa pro bem da pessoa, e a pessoa fica até com raiva. É tipo assim, deixa eu viver minha vida, né? Deixa eu viver minha vida. E você pensa assim, oh meu Deus, a pessoa não sabe que esse conselho vai guardar essa pessoa. E a pessoa rejeita como se não fosse nada. E na verdade, algo que vai proteger aquela pessoa. E quantas vezes as pessoas não fazem isso com o conselho que vem de Deus, né, irmãos? É triste. Não, você falando aí, eu lembrei, né, de Provérbios, do rei Lemuel, que ele lembrou da profecia que a mãe dele ensinou para ele. A mãe dele orientou ele sobre o bom rei, a mulher que ele ia casar, que é nessa parte que fala da mulher sábia. Ela lembra. E ele lembrou de tudo. Não sei se a mãe dele estava viva na época morta, mas ele lembrava tudo que a mãe dele tinha falado para ele. E ela falava assim, não é próprio, Lemuel, dos reis, beber vinho. Exatamente. Ela aconselhava ele. Ela aconselhou ele tanto para o reinado e para a vida dele. Para a vida. A gente vê, né, o casamento, o reinado e os conselhos mesmo de vida, né? De vida. Além do reinado. Salomão, você vê ele falando, eu era filho do meu pai e ele me dizia isso, faz isso, filho meu, guarda a sua palavra, faz isso, faz aquilo outro, né? E tinha hora, claro que tinha momento que era Deus falando, né? Chamando nós de filho, mas tem alguns momentos você vê que ele falando do que ele aprendeu. Você vê que quando Davi foi morrer, ele chamou Salomão e falou, meu filho, serve a Deus com um coração sincero, né? Porque Deus se agrada, né? Aqueles que buscam Ele encontram, mas aqueles que se afastam dele têm prejuízo, não nessas palavras, mas mais ou menos assim, né? Então, né? E ele começou, até no início ele foi bem, mas no final da vida dele, o que aconteceu? Esqueceu o conselho do seu pai, envolveu com mulheres estranhas e depois até uma parte do reino foi tirado dele.
Que tristeza, né? O irmão ia falar? Ô, Ju, é interessante demais. Há muitos anos atrás, eu posso dizer, a gente foi lá no monte e o Senhor Jesus, né, pela misericórdia dele, ele me deu uma revelação. E eu falei com o pastor, o Senhor me mostrou isso, isso e isso. E fiquei maravilhado que o pastor nunca desprezou. Sim. Né? Sendo por Deus, né, nunca desprezou. Sim. E Deus me mostrava que chegava uma mulher aqui na igreja e ela juntava a igreja. A igreja toda ia para aquela mulher. Aí, eu falei, pastor, mas aquele juntar não era para a glória de Deus, era para a destruição da obra. Amém. Eu falei, pastor, vamos orar. Sim. Só que aquela visão não ia acontecer rápido. Sim. Aí passaram-se anos. Aí chegou uma mulher aqui na igreja, e com a outra igreja. Aí, eu estava aqui orando, e naquele, eu não sei se foi naquele mesmo dia, mas o Senhor me falou assim, lembra daquela visão que eu te dei? Deus me mostrou a visão de novo, e mostrou até do jeito que a mulher estava sentada. Nossa. Aí eu fui lá e falei com o pastor, seu pastor, lembra daquela visão que Deus mostrou para nós? Aí nós orou, e Deus anulou o que ia acontecer, entendeu? Porque não ia ser para a glória do Senhor Jesus. Sim. Mas não, eu falo assim, muitas das vezes a gente ouve a palavra do Senhor Jesus e a gente despreza. Sim. Só que talvez não aconteceu esse dia, não aconteceu, mas não despreza a palavra sendo por Deus, irmãos. Sim. Né? Qualquer um não, mas quando a pessoa é de Deus, né? Sim. Que ele tem a palavra de Deus, não despreza a palavra de Deus, não. Porque se a pessoa não ouvir, porque vem pelo ouvir, sim. Né? Ela pode sofrer o dano. Pode. Né? E depois, aí acontece, aí as outras pessoas lembram, né? Todo mundo lembra, menos o irmão que aconteceu o problema com ele que não lembrou. Mas todo mundo, na hora que acontece a tragédia, aí todo mundo lembra. Você lembra que aquele dia a pessoa foi na igreja e teve aquela palavra que falou assim, 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 e o irmão saiu foguetado da igreja, você lembra? Que saiu nervoso da igreja e Deus falou isso, aquilo, outro. Aí agora aconteceu. Igual a gente lembra daquele menino Marconi, né? A gente lembra. Tá vendo? E a gente lembra. Ele ouviu e desprezou. Mas todo mundo lembra. Todo mundo comenta, tá vendo? Ele desprezou, tá vendo? Ele não ouviu, tá vendo? Aconteceu, né? Mas, em nome de Jesus, isso não vai acontecer com nós, não. Foi. Gente, foi. Sim. 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 Aquele dia foi, não foi, aquele dia foi um milagre, porque eu tava assim, cansada, tava sentindo até minhas vistas querendo escurecer. E aí a gente tinha que andar tanto, porque o pastor tava do outro lado da represa. E aquele sol escaldante, e eu já tava começando com as vistas querendo escurecer, eu pensei, eu não vou dar conta. E eu não queria ficar sozinha, eu vou ter que acompanhar eles. E todo mundo fortinho, né? E eu, a fraquinha, tadinha, no meio deles. Fracote! E eu tô assim, ai, meu Deus, eu vou ter que ir com eles, né? Mas eu não tô aguentando. Eu vou, Jesus, tem de misericórdia, me cobre com a tua sombra, me dá força, porque eu vou ter que andar muito, eu não vou conseguir. Irmãos, foi como assim? Como se Deus colocasse uma sombra em cima de mim, me fortalecesse, eu fui. Voltou todo mundo cansado. Ai, minha perna tá doendo. Você lembra disso, Val? Minha perna tá doendo. Ai, que cansaço. E eu,
tranquilo. A mais fracote não estava sentindo nada. E todo mundo fortinho, todo mundo cansado. Aí eu vi o milagre de Deus, porque era para eu estar derrubada, eu não estava sentindo nada. E eles, todo mundo queixando de dor aqui, dor lá, entendeu? E eu falei, Deus me deu graça mesmo, né? Amém, irmãos? Vamos receber o diácono Denilson com palmas e glória a Deus.